Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Camila Lima para realizar a leitura de versículo da Bíblia. Romanos 10, versículo 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém. 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 Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário realizar a leitura do expediente. Expediente de 4/2/2020. Ofício 36/2020 do gabinete da vice-governadora em resposta ao requerimento 1062/2019 de autoria de toda edilidade. Ofício 12/2020 da Secretaria de Estado da Saúde, em resposta ao requerimento 1063/2019 de autoria de toda edilidade. Ofício 129.784/2019 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em resposta ao requerimento 1055/2019 de autoria do edil Vilmar Sudoski. Ofício 128.354/2019, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em resposta ao requerimento 871/2019, de autoria do edil Vilmar Sudoski. Ofício 127.144/2019, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em resposta ao requerimento 853/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício 127.943/2019, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em resposta ao requerimento 856/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício 127.490/2019, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em resposta ao requerimento 997/2019, de autoria do edil Coronel Mário. Ofício 578/2019, da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento 1056/2019, de autoria do edil Coronel Mário. Ofício 17/2020, do Gabinete do Subchefe da Casa Civil do Estado, em resposta aos requerimentos 756 e 805/2019, de autoria de toda edilidade. Ofício 28/2020, do Gabinete do Subchefe da Casa Civil do Estado, em resposta ao requerimento 1070/2019, de autoria de toda edilidade. Ofício 1384/2019, do Gabinete do Senador Esperidião Amin, em resposta ao requerimento 1033/2019, de autoria de toda a edilidade. Ofício 119/2019, da Secretaria Municipal de Administração, encaminhando os balancetes do mês de novembro da Prefeitura e demais entidades da administração pública. Ofício do Diretório Municipal do PSDB de Canoinhas, requerendo o uso do plenário dessa casa. Ofício 23/2020, da Secretaria Municipal de Planejamento, requerendo o uso do plenário dessa casa. Ofício da Secretaria Municipal de Educação, requerendo o uso do plenário dessa casa. Projeto de Resolução 03/2020, que regulamenta a fase interna do Sistema Centralizado de Compras / Contratações no âmbito do Poder Legislativo Municipal, de autoria do edil Paulinho Basílio. Projeto de Lei 03/2020, que concede alvará provisório de táxi, de autoria do edil Paulo Glinski. A ordem do dia, para a primeira votação, projeto de lei 154/2019, que institui o Dia das Filhas de Jó no município de Canoinhas.
Projeto de Lei 162/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da caderneta de vacinação para matrícula na rede municipal e privada de ensino de Canoinhas. Indicações. Indicação 007/2020, de autoria do Edil Paulinho Basílio, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Nilson Kochaski, secretário municipal de obras, para que seja realizada a recuperação do calçamento na rua José Clarode, próximo à residência 145, no bairro Boa Vista. Indicação 08/2020, de autoria do Edil Paulinho Basílio, ao senhor Gilberto dos Passos e ao senhor Nilson Kochaski, para que seja realizado o serviço de patrulhamento na rua Vilibaldo Hoffmann, próximo à residência número 1539. Indicação 009/2020, de autoria do Edil Vilmar Sidowski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito, e ao senhor Rafael Rutilio Rueder, secretário municipal de planejamento, para que sejam instalados 3 postes com luminárias na rua Nicolau Fernandes, próximo da residência 1084, e um poste com luminária na rua Alfredo Paul, nos fundos do ginásio do Grupo Escolar Municipal Sheila Elizabeth Cornelsen, próximo da residência número 1334, no bairro Campo d'Água Verde. Indicação 010/2020, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, diretor do DETRACAN, para que seja melhorada a sinalização horizontal com indicação e pintura de pare na pista de rolamento das esquinas das ruas Francisco de Paulo e Silva com Basílio Menhuque. Indicação 11/2020, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rutilio Rueder, secretário municipal de planejamento, para que seja concluída a calçada passando pelo canteiro central da rua Adolfo Voit, esquina com a rua Isidoro Gustavo Yarcho, no bairro Tricolim. Indicação 12/2020, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor Nilson Kochaski, secretário municipal de obras, para que seja realizado o serviço de patrulhamento e ensaibramento da rua Adolfo Voit e ruas adjacentes no bairro Tricolim. Era o que continha, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, cumprimento o Reinaldo, presidente da Associação Empresarial. Me permita, Reinaldo, em seu nome, cumprimentar toda a plenária presente, cumprimentar as nossas sobrinhas, filhas de Jó. Sejam bem-vindas a essa Casa de Leis. Internautas que nos acompanham à TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, em que pese este assunto já ter sido esgotado nessa Casa de Leis, no final do ano passado nós formulamos requerimentos ao secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino, também a vice-governadora do Estado de Santa Catarina, Daniela Reiner, e agora recebemos uma resposta oficial com relação ao fechamento da Gersa. Embora esteja muito bem redigida essa resposta, eu não concordo com alguns pontos que foram mencionados neste ofício. Eu gostaria de dar ciência a toda a nossa comunidade, ler a resposta, porque alguns pontos ainda não estão bem claros com relação ao que foi perguntado, principalmente, vereadora Zenici, com relação à permanência dos funcionários, convênio junto ao município, que esperamos que se mantenha, como a senhora mesma relatou enquanto secretária de Saúde, que ele expira, salvo engano, em final de abril. O requerimento ele foi encaminhado através do gabinete da vice-governadora até
a senhora Camila Mara Visoto, assessoria jurídica da Macro Regional de Saúde de Joinville. Consta o seguinte: comunicação interna número 013/2020, 24 de 1 de 2020. Ao tempo em que cumprimenta cordialmente esta central de internação no uso de suas atribuições, em atendimento ao ofício número 1042/2019 da Câmara de Vereadores de Canoinhas, tem a informar. Na data de 12 de junho de 2019, foi publicada a Lei Complementar 741, a qual dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual. Dessa forma, restou reorganizada toda a estrutura da administração pública estadual, ficando conhecida como reforma administrativa. Com a entrada em vigor da mencionada lei, houve o fechamento da 26ª Gerência Regional de Saúde do município de Canoinhas, com sua consequente incorporação regional do município de Mafra, a qual assumiu em definitiva todas as funções da antiga 26ª Gersa. Informamos que nos últimos anos o trabalho já não era mais realizado pela 26ª Gersa, e sim pela Regional de Mafra. Esse é o primeiro ponto que eu discordo. Atualmente, a Macro Regional de Saúde de Joinville fornecerá todo o suporte necessário ao Planalto Norte, incluindo o município de Canoinhas, motivo pelo qual não houve e não haverá quaisquer prejuízos à população local. Era o que tínhamos para informar. Aproveitamos o ensejo para renovar protestos derivados de estima de distinta consideração. Que pese muito bem formulada essa resposta, que isso foi definido na reforma administrativa, mas nós jamais vamos concordar como foi conduzido esse processo. Só temos a lamentar, infelizmente, que essa resposta oficial do fechamento da Gersa, de fato, ela já havia ocorrido, direito, através dessa resposta que nós recebemos, só temos que lamentar. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Norma Pereira. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, canoinhenses que nos prestigiam e nos honram essa noite com suas presenças, cumprimentar o Reinaldo, presidente da SIC, as filhas de Jó, é muito bom tê-las aqui e muito bonito a participação de vocês nessa organização, os internautas, os assessores da casa, todos. A minha manifestação seria, em primeiro lugar, também em relação ao fechamento da Gersa. E até eu falo assim, o governo do estado não sabe o que acontece aqui, porque nós tentamos impedir o fechamento dessa Gersa desde fevereiro de 2018, 19, 18. Nós fizemos de tudo para manter essa instituição aqui. As servidoras da Gersa, elas organizaram uma forma, inclusive, de abordar o governador do estado que aqui estava, para que ele conhecesse os serviços que aqui eram prestados e a estrutura que tinha aqui em funcionamento, com gerador próprio de energia, caminhonete 4x4, várias câmeras frias para armazenar medicamentos, enfim, projetos fantásticos, e a gente tinha informações seguras de que a Gersa de Canoinhas era uma das mais eficientes e mais eficazes do estado de Santa Catarina, em que os servidores eram altamente qualificados e muito comprometidos com o que faziam, e raramente perdiam um projeto. E eu fico muito triste também com essa frase, que o trabalho já não era mais realizado pela Gersa. É triste saber que alguém escreve algo que não conhece. É muito triste. Aí que vem o lado, fecha uma agência de desenvolvimento regional aqui, eles nem sabem o que acontece aqui conosco. Então, e além de fechar a agência de desenvolvimento regional, fecham-se os órgãos e nós ficamos aqui reféns e temos que correr atrás de outros lugares. Isso é muito triste e a gente precisa ainda reverter esse quadro, não sei como, mas a gente precisa batalhar muito por isso. E nessa casa, nesses 3 anos, nós fizemos vários requerimentos em relação às melhorias da nossa BR-280, 477 e tantas outras. Muitas respostas vagas. Desta vez, ao menos, veio uma resposta, e nós temos que acompanhar, vereador Coronel Mário. Em relação à sinalização eletrônica, eles informam que a ordem de serviço foi expedida dia 14 de novembro de 2019. Então, é uma referência para a gente acompanhar, para ver se isso efetivamente acontece.
Em relação às melhorias daqui do trevo até lá o trevo da Aparecida, diz o ofício que as obras de melhoramento se referem a uma terceira faixa entre o quilômetro 232 e o quilômetro 232,8, sentido crescente da rodovia, com previsão para execução até o mês de setembro do próximo ano. As obras de restauração, que compreendem todo o segmento abrangido na solicitação, com soluções de recuperação de pista, acostamento, conforme segmentos homogêneos determinados em projeto, com previsão para execução de agosto de 2020 até janeiro de 2022, ou seja, um pouquinho antes das eleições. Então, se nós não estivermos 100% atentos, isso fica para depois, e para depois, e para depois, como aconteceu com a SC 477 e tantas outras. Até sugiro, senhor presidente, que a assessoria da casa agende e sempre nos passe as datas para nós agendarmos e marcarmos reunião, se for o caso, ir a Florianópolis e não deixar isso sem uma solução de continuidade para que efetivamente aconteça. Seria isso. Muito obrigado. Vereador Vilmar Sidowski. Cumprimento o senhor presidente da casa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia nesta noite, né? O senhor Reinaldo, presidente da SIC, presidente do nosso Hospital Santa Cruz, as filhas de Jó, que se fazem presente hoje, quem está nos acompanhando através da TV Câmara, boa noite. Vindo dentro desta linha que a vereadora Norma se posicionou-se com relação aos retornos dos requerimentos encaminhados através do DENIT sobre a nossa BR-280, eu havia feito também um requerimento falando sobre a sinalização, especificamente dentro do nosso quadro urbano, que está bem precária, com placas de lombada, com faixas de pedestres, com também as próprias pinturas das lombadas, enfim, tem várias falhas que precisam ser corrigidas na BR. E a resposta que diz que está autorizada a uma empresa, que é a empresa Ápia, detentora do contrato, né, que é para executar essa obra e que foi autorizado já no final de dezembro, que fala em data de 19 de dezembro. Mas eu caminhei essa semana, acho que na segunda eu caminhei lá ainda, não, na semana passada, caminhei lá, nada, não foi ainda revitalizado nada. Então, quero ver se essa semana entro em contato agora com essa resposta para cobrar essa sinalização, porque o fluxo de pessoas que caminha, que transita de bicicleta, e o fluxo de movimento é bastante grande na nossa BR ali, especialmente nas marginais ali a gente usa, e de responsabilidade do DENIT fazer essa manutenção e essa conservação. Então a gente vai estar, já que o contrato está assinado e que a empresa está autorizada a fazer esse procedimento de recuperação dessa sinalização, que isso seja feito o mais rápido possível. Também eu fiz uma indicação solicitando a colocação de alguns postes e gostaria de justificar o porquê dessa colocação. É que esses 4 postes em 2 ruas ficam atrás da escola Sheila. E nós temos, ultimamente, a gente tem tido bastante problemas com vândalos e não temos a devida iluminação nessas 2 ruas, nas proximidades da escola. Então, é de extrema importância que seja colocado esses 4 postes, mas não somente a iluminação, mas que sejam colocadas também as luminárias, para que naquele espaço fique claro e que alguns moradores que moram ali estão tendo problemas, e também a escola, por estar localizada em um local onde está bastante escuro. Muito obrigado, senhor presidente. Não há mais inscrições, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer o uso da tribuna. Vereadora Zeneci Dreyer.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, toda a plenária que se faz presente, aos internautas e a todos os servidores da casa. Hoje o assunto que me traz aqui é um assunto que está em destaque nesse ano por conta da aprovação de uma lei federal e uma lei estadual. É sobre o autismo. Eu gostaria de destacar as legislações por conta de uma demanda que surgiu no município de Canoinhas, apesar de ter sido reconhecida como uma deficiência já em 1943, as legislações elas foram surgindo por conta de muitas lutas e movimentos das famílias dos autistas e alguns representantes políticos. E, geralmente, esses representantes políticos com pessoas da família com autismo, portanto, que conheceram de perto esta realidade e entenderam necessário legalizar, regulamentar essas lutas. Gostaria inicialmente de agradecer ao prefeito Beto Passos, que prontamente acatou a proposta de implantarmos imediatamente a carteira de identidade do autista no município de Canoinhas. Agradecer ao assessor de imprensa do município, o senhor Moisés Gonçalves, que prontamente já confeccionou o modelo do município de Canoinhas, que consta os documentos e os dados necessários para garantir o direito à prioridade aos serviços públicos e privados. Porém, enquanto vereadora, nesse momento, eu gostaria de trazer algumas informações e solicitar apoio de toda a edilidade, considerando o nosso compromisso com a população, considerando, então, a Lei Federal 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, sendo que, para efeitos desta lei, é considerada a pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica, caracterizada como deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação social, ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao nível de desenvolvimento, padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades manifestados por comportamentos motores ou verbais, comportamentos sensoriais incomuns, excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados, interesses restritos e fixos. Portanto, para todos os efeitos da lei, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada uma pessoa com deficiência. Considerando as diretrizes da atenção à reabilitação da pessoa com transtorno do espectro autista do Ministério da Saúde, a Lei Federal número 13.977, agora do dia 8 de janeiro de 2020, que institui a Carteira de Identidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a Lei Estadual número 17.754, de 10 de julho de 2019, que institui a referida carteira no âmbito do Estado de Santa Catarina, porém, ela foi regulamentada recentemente através do decreto número 436, que foi publicado no Diário Oficial na semana passada. Então, mesmo que a lei ela era de julho de 2019, ela foi regulamentada agora recentemente, né, nesse ano. Então, eu pedi para usar a tribuna por se tratar de uma matéria de interesse coletivo, devido à legitimidade para lutarmos pelos autistas, pela garantia do acesso aos serviços públicos e privados, com prioridade, inclusive quando representados por seus representantes legais, pelas adequações necessárias para a garantia da identificação nos estabelecimentos públicos e privados, através da fita quebra-cabeça, que é o símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, para identificar a prioridade de vida às pessoas com transtorno do espectro autista, assim como pela garantia da gratuidade do transporte intermunicipal. A Lei Federal número 13.977, do dia 8 de janeiro de 2020, ela institui a carteira de identidade, né, dos autistas. Ela foi denominada Lei Romeu Mion, filho do apresentador da televisão Marcos Mion, que tem o transtorno do espectro autista.
recém-sancionada, está vigente e todos somos responsáveis pela fiscalização da aplicação em nosso município. A lei estadual número 17.754, ela foi recém-regulamentada através do decreto, vigente então em Santa Catarina. Ela terá validade, essa carteira de identidade, por 5 anos. A família ela deve manter atualizados esses dados cadastrais, né, do identificado, e sempre que a carteira for renovada, o número de identificação ele deve ser mantido, porque a proposta principal também é contabilizar o número de autistas que existem, né, no âmbito do Estado e no âmbito nacional. Aqui no município de Canoinhas, com laudos médicos hoje, que estão sendo atendidos na APAE de Canoinhas, hoje são 59 pessoas, tá? Porém, existem muitas outras crianças e adolescentes que ainda não contam com o diagnóstico fechado, porque como é uma deficiência de difícil identificação, e por isso todas essas lutas, essas dificuldades do acesso já desde a educação, a própria saúde, assistência social com prioridade, fará diferença na vida destas pessoas e na vida destas famílias. Esse documento ele vai incluir a filiação, o local, data de nascimento, CPF, RG, os documentos básicos, né? O tipo sanguíneo, endereço, número do telefone, a fotografia, assinatura ou impressão digital, além do nome completo e documentos do responsável legal e cuidador. Então, os usuários deverão apresentar o relatório médico, né? Não basta declaração do familiar, precisa do relatório médico com o CID da doença. A primeira definição, ela ocorreu em 1943, porém, essa matéria está em destaque porque existe uma perspectiva de aumento dessa deficiência, infelizmente, e vai acarretar muita dificuldade de comunicação entre essas pessoas, e por isso que nós precisamos, em conjunto, fortalecer essa luta e correr atrás para garantir prioridade no atendimento, para garantir a inclusão dessas pessoas com prioridade. Há estimativas que indicam mais de 2 milhões de pessoas autistas. Porém, não há um dado ainda fechado, por isso que um dos objetivos principais da carteira de identidade é quantificar. Então, o número ele tem que seguir um credenciamento no âmbito nacional, para que em breve, isso nos próximos dias, e vai depender de cada município, fazer a carteira de identidade, fiscalizar, né, o acesso com prioridade aos direitos, mas principalmente seguir as orientações para que possa contabilizar esse número no âmbito do país, para que as ações possam ser planejadas também de acordo com a nossa realidade. Em 2008, foi criado também o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, pela Organização das Nações Unidas. E 10 anos depois, no Brasil, então, foi instituído o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo. Por isso, eu trago alguns requerimentos que serão lidos em seguida, senhor presidente, solicitando a mobilização de toda a edilidade para que nós possamos organizar uma caminhada neste ano, no dia 2 de abril, para chamar a atenção das pessoas sobre o autismo. Para chamar a atenção e, através de requerimentos, eu peço esse apoio da edilidade, porque a própria população tem muitos preconceitos e dificuldades de entender também esse processo que a família vive. E, conversando com alguns pais, alguns familiares, é muito difícil porque são muitas características, porém difícil de identificar, até constar no laudo médico com o código da doença, para que a pessoa possa ter prioridade no atendimento. Então, temos legitimidade para garantirmos todo esse esforço em conjunto. Por isso, peço apoio nesta matéria, para que a inclusão seja tema prioritário nessa Casa de Leis. Seria isso. Muito obrigada. Neste momento, eu gostaria de convidar a senhora Josiane Cristina Wojtkowski da Silveira, tia guardiã do Betel 18 Acácia Dourada,
acompanhada da honorável rainha Ana Maria Wojtkowski da Silveira, para fazerem uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, eu cumprimento os demais presentes. Bom, juntamente com a honorável rainha, a gente vai contar um pouquinho da história das filhas de Jó. Atualmente, o Betel 18 tem 12 anos aqui na cidade de Canoinhas. Ele foi fundado no dia 18 de agosto de 2007. É uma ordem paramaçônica para as meninas. A ordem foi fundada em 20 de outubro de 1920, pela senhora Eltelmick, em Yohama, no estado de Nebraska, Estados Unidos. A fundadora, compreendendo a importância dos ensinamentos recebidos de sua mãe, de religião cristã, desde sua infância, e especialmente as mais bonitas lições em literatura, drama, encontrados no livro de Jó, do Antigo Testamento, decidiu dar parte de seu tempo e de seu talento no sentido de tornar possíveis todas as moças compartilharem desses raros privilégios que ela possuía. Depois de diversos anos de cuidado, estudo e consideração com a colaboração de seu marido, Dr. William, e outros eficientes e dedicados auxiliares, ela fundou a Ordem Internacional das Filhas de Jó, em honra e memória à sua mãe Elizabeth. Os arquivos oficiais revelam que muitas reuniões preliminares foram realizadas com a presença de alguns poucos maçons interessados e membros da Ordem Estrela do Oriente. Durante os anos de 1918, 1919 e 1920, no lar ou no escritório dos seus fundadores, os trabalhos ritualísticos da Ordem, e baseados no triângulo das 3 filhas de Jó, no livro sagrado, na educação, e combina emblemáticas representações antigas, eras latinas e gregas. A ordem é uma sociedade composta por moças que acreditam em Deus e ostentam um relacionamento maçônico. Elas devem ter entre 10 e 20 anos e estarem dispostas a assumir um compromisso baseado em sua honra, ter como objetivo o aperfeiçoamento de caráter através do seu desenvolvimento moral e espiritual, encontrando nos ensinamentos que destacam uma reverência maior a Deus e às Santas Escrituras, lealdade para com a bandeira e ao país que ela representa, e respeito e amor para com seus pais e familiares. Os ensinamentos são baseados no livro de Jó, no Antigo Testamento, com referências especiais ao capítulo 42, versículo 15, tendo como lema: virtude é uma qualidade que grandemente honra uma mulher. Ao contrário de que muitos pensam, não é uma organização religiosa, nenhuma religião. Para fazer parte dela, você pode ter e ser de qualquer religião. O essencial é acreditar num ser supremo. As moças trabalham com um ritual e sinais secretos, em uma hierarquia que são compostas por 5 cargos oficiais: a honorável rainha, primeira princesa, segunda princesa, guia e dirigente de cerimônia. E também o Betel compõe com mais 15 meninas e mais o coral. No Betel existe o cargo dos adultos, denominado Conselho Guardião, formado por esposas de maçons, mães de filhas de Jó e tios maçons, que é formado por esposas, denominado tios guardiões, associado, e também por filhas de que tenham alcançado a marca dos 20 anos. Essas moças que alcançam os 20 anos são chamadas de membros de maioridade, onde elas já assumem um patamar um pouquinho diferenciado. Esse conselho tem a função de orientar e ajudar nos trabalhos do Betel. Nos estados em que um número superior a 300 filhas de Jó, o Supremo Conselho Guardião, com sede nos Estados Unidos, dá a possibilidade de criação do Conselho Jurisdicional, que tem como objetivo promover liderança para as atividades conjuntas dos betéis e promover as filhas de Jó dentro de uma jurisdição, Estado. Também deve dar assistência a esses betéis. Possui uma carta constitutiva,
é formada por pestes guardiãs, pestes guardiões associados, podendo contar também com membros de maioridade das filhas de Jó. Nosso estado foi dividido em 4 regiões: Oeste, Sul, Litoral e Central. Cada região assume o compromisso de integrar os betéis que elas participam. A eleição da guardiã jurisdicional é feita uma reunião anual. Em cada ano é uma região que assume. São realizados encontros regionais, os seminários, uniformes e trabalhos realizados para os betéis. Nós temos tias que são designadas dos Estados Unidos, né, para que cuidem desses betéis que são divididos nessas regiões. As meninas têm seminários, têm encontros, congressos, e elas são levadas a fazer um trabalho voluntário, que hoje em dia é muito difícil você ver jovem fazendo esse tipo de atividade, não só dentro do nosso município, como dentro do estado também. O Betel também trabalha junto com os meninos, com os demolês, em conjunto, e é isso que a gente leva para as meninas. Os tios não mandam, né? Não dão ordens, o Betel é delas. Elas têm uma regra de trabalhos, elas levam iniciativas, levam propostas. E como já existe no estado o Dia das Filhas de Jó, por isso que foi feito esse pedido para que a gente instituísse, pelo nosso Betel já ter uma certa idade dentro do município e fazer um trabalho bem bonito. No mais, era isso. O vereador gostaria de se manifestar? Passamos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão o projeto de lei, discussão e votação, o projeto de lei número 154 de 2019, que institui o Dia das Filhas de Jó no município de Canoinhas. Projeto de autoria do vereador Paulo Glinski. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidores da Câmara, comunidade que nos honra com a presença, especialmente as filhas de Jó, as sobrinhas. Quero destacar aqui a presença da honorável rainha, da tia guardiã Josiane, que fez uma explicação muito interessante e muito importante para que a comunidade tenha conhecimento do funcionamento do Betel. Quero destacar aqui a presença das tias e tios do Conselho Guardião, a pessoa do Reinaldo, do Giba, do Zenon. Quero destacar também aqui a presença de alguns demolês e dizer que, quando foi feita a solicitação pelo Gilberto para que a gente apresentasse esse projeto, ele foi muito bem aceito por todos os vereadores, tramitou nas comissões, o vereador Coronel Mário com agilidade, e o objetivo principal do projeto é poder prestigiar essa ordem tão importante que permite que a nossa juventude, e aqui representada pelas meninas, possa se reunir e praticar o patriotismo, o amor filial, a caridade, a beneficência, que são fatores que nós não vemos hoje no dia a dia na maioria dos lugares. É muito difícil hoje para que a nossa juventude consiga ter um local onde ela possa debater, aprender e praticar temas importantes para a humanidade. Hoje, o que a sociedade apresenta para a juventude, na maioria das vezes, é algo que pode parecer importante naquele momento para o jovem, como a liberdade, pode representar que ele tem uma liberdade que, na verdade, é uma falsa liberdade, porque é apresentado muito fortemente a droga, muito fortemente o álcool, muito fortemente outras situações que acabam desvirtuando a pessoa e tirando ela do caminho do bem, do caminho de poder servir a humanidade. Então, existe esse importante trabalho que é feito e nós temos que destacar, né? São, aqui em Canoinhas, mais de 12 anos,
um trabalho extremamente importante. Todos os senhores e senhoras com certeza já acompanharam algum trabalho voluntário que as filhas de Jó fizeram. Fazem constantemente, auxiliaram diversas entidades, e dentro daquela máxima, daquele lema que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. O que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa ficar sabendo. Então, quando você auxilia, e muitas famílias, muitas entidades foram auxiliadas, não há necessidade daquela ampla divulgação, como muitas vezes a gente vê acontecer. Esse é o lema que é feito, é auxiliado, é ajudado, é estimulado as pessoas a desenvolver dentro de uma questão muito ética e de muito respeito. Eu queria só, para concluir, dizer também, né, que essa data do dia 21 de fevereiro é a data do falecimento da fundadora do Betel, né? Então essa é em razão até desse fato que ficou a data. Eu queria que, então, os vereadores já estão cientes do projeto, já se manifestaram favoravelmente, mas pedir, como autor do projeto, voto favorável, no sentido até de que a gente estimule essas meninas que continuem aí na sua caminhada pela vida, porque é a geração que vai nos suceder, que vai levar esse nosso município, esse nosso estado, esse nosso país, esse nosso planeta adiante, e que ele esteja em boas mãos à frente. Obrigado, senhor vereador. Continua em discussão. Bom, boa noite a todos. Boa noite aos colegas vereadores, vereadoras, aos internautas que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, a todos os presentes, né? Antes de colocar o projeto em votação, gostaria de agradecer a todos vocês que nos honram hoje com suas presenças, né? Cumprimentar as filhas de Jó, né? Cumprimentando a Priscila e a Vitória, gostaria de cumprimentar todas vocês, os tios e tias em nome da Janine e do Giba, né? Os demolês em nome do nosso sempre presente Gustavo, né? Sejam sempre todos bem-vindos, venham a essa casa mais vezes, nos prestigiem, né? Vocês que são tão ativas e contribuem tanto para a nossa sociedade em Canoinhas, é muito importante que façam uso desse espaço aqui da Câmara, porque vocês são diferenciadas por participarem desse Betel, e agradeço de coração a presença de todos vocês. Sintam-se em casa e sejam sempre muito bem-vindos. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado, por unanimidade dos presentes, o projeto de lei número 154 de 2019. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 162 de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de caderneta de vacinação para a matrícula na rede municipal e privada de ensino de Canoinhas. Projeto de autoria do vereador Paulinho Basílio. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado, por unanimidade dos presentes, o projeto de lei número 162 de 2019. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento número 041 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado o ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, expondo e solicitando o que segue. Considerando que em 29 de agosto de 2018 foi sancionada pelo chefe do Poder Executivo a Lei número 6.262, que institui a obrigatoriedade de cada unidade escolar da Rede Municipal de Ensino de Canoinhas tenha um funcionário ou professor habilitado em curso de procedimentos em primeiros socorros, e institui o selo Lucas Begales Amora, considerando que os primeiros socorros prestados de imediato às vítimas de acidentes são primordiais para salvar uma vida,
além de proteger as vítimas de maiores danos até a chegada dos profissionais de saúde especializados. Respeitosamente requer que seja regulamentada a presente lei, que teria 90 dias para entrar em vigor e já se passou mais de 1 ano e meio sem sua devida implantação. Solicito informar ainda se a Prefeitura já entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para a realização do curso teórico-prático de procedimentos em primeiros socorros. Caso não tenha feito contato, há interesse na parceria? Está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, a vereadora Zeneci Dreyer. gostaria de parabenizá-lo pelo requerimento e, inclusive, alguns profissionais da educação nos procuraram pedindo apoio nesse sentido de garantir esse direito enquanto trabalhador também, de treinamento o mais breve possível com relação aos primeiros socorros, que é de suma importância isso para profissionais, né, e para tanto da educação quanto da saúde de qualquer órgão e entidade pública. Gostaria também, com a sua autorização, de assinar esse requerimento, vereador. Continua em discussão. Também gostaria de assinar junto, senhor vereador, se permitir. Tudo bem. Só gostaria de fazer um breve comentário, porque eu tomei a iniciativa de realizar esse requerimento para o Executivo Municipal, para o Major Átila do Corpo de Bombeiros e para o Reinaldo de Lima, aproveitar que ele estava por aí, do Hospital Santa Cruz. Bom, eu fui o autor dessa lei, né, que institui a obrigatoriedade de que pelo menos um funcionário das escolas tenha habilitação em primeiros socorros para evitar que aconteça algum problema. Num primeiro momento ela foi vetada, né, por alguns motivos que eu não concordei, mas enfim, ocorreu o veto, e posteriormente foi enviada uma lei do Executivo, né, e claro, todos nós aprovamos. Ocorre que essa lei teria 90 dias para ser regulamentada, né, e já se passou 1 ano e meio e isso ainda não aconteceu. Na sexta-feira, eu estive na cerimônia de formatura dos bombeiros comunitários, enfim, promoção de policiais, acompanhado do vereador Coronel Mário e da vereadora Norma Pereira, e comentei com o Major Átila se existia a possibilidade dos bombeiros, né, fazerem essa instrução a custo zero, já que esse era o problema inicial. E o Major se colocou inteiramente à disposição. Então, eu já sei a resposta dele, mas eu quero oficializar essa posição dos bombeiros em nome do Major Átila, né, para que agora não hajam mais desculpas, né? Se tem quem faça o curso de maneira gratuita, então eu vejo que não existem mais problemas. É só pegar e realizar. Então, por isso eu estou oficializando isso para o Major Átila, perguntando ao Executivo se de fato há esse interesse, porque a solução, já que eles em 1 ano e meio não acharam, eu mesmo achei, né, para realizar. E também o próprio Major Átila comentou que eles gostariam de fazer algo para que alguém da família, né, dos bebês recém-nascidos, a mãe, o pai, enfim, quem quer que seja, que algum membro da família saiba fazer as manobras aí necessárias para desafogar um bebê, enfim, né? Então, por isso eu coloquei também aqui a questão do Hospital Santa Cruz, para ver se há essa possibilidade e essa disponibilidade de que os bombeiros façam nesse sentido aí, que a lei, de fato, nós temos muitas leis que existem no papel, mas na prática elas nunca existiram e talvez nunca vão existir. Mas essa eu vou fazer questão que exista, porque eu pesquisei, batalhei e apresentei aqui, então eu vou tentar fazer acontecer. Continue em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, muito bem, o senhor contextualizou já, mas com relação a algumas legislações que são aprovadas nessa Casa Legislativa, nós temos que ter essa preocupação da questão da regulamentação.
Eu sei que o assunto é um assunto recorrente, a vereadora Zenici está retornando a essa Casa de Leis, mas é extremamente importante que o Poder Executivo dê uma resposta efetiva. O prefeito estava aqui ontem, falava muito na questão do respeito entre Poder Executivo e Legislativo, sempre houve e sempre vai haver. Porém, vejo importante, vereador Paulo Glinski, que o senhor que deve estar pensando naquilo que nós estamos falando no momento, com relação à legislação, e nós tivemos vários casos agora recentemente de violência no centro da cidade. O vereador Vilmar ontem fez uma contextualização muito importante também, da questão da regulamentação de algumas legislações tão importantes como que proíbe o consumo de bebida alcoólica em via pública. Eu não gosto de ser chato nem repetitivo, vereadora Zenici, mas quando você formula a lei, vereador Paulinho, senhor presidente, nós gostaríamos que isso fosse regulamentado. É claro que tem várias intervenientes para que isso ocorra, mas, no meu entendimento, tem algumas legislações que são aprovadas nessa Casa de Leis que não é tão difícil a regulamentação. Se depender de algum vereador, ou como mesmo o senhor foi até o Corpo de Bombeiros, né, buscar as possibilidades, né, para que se regulamente, eu tenho mais uma vez pedido ao Poder Executivo, por favor, que aquelas legislações que já foram aprovadas, eu até vou fazer uma relação, ao menos daquelas que eu tenho, que possa haver um esforço conjunto legislativo e executivo na regulamentação. Não pode se passar mais de um ano, dada a importância de uma legislação dessa, como o senhor colocou, né, a própria questão, né, do envolvimento de crianças, alguns procedimentos aí a vereadora Zenici pode me ajudar nesse sentido, no sentido de, acho que é Heimlich, né, de desobstrução de crianças que a gente vê reiteradamente Corpo Bombeiro e Polícia Militar atendendo. Tem um termo técnico inicial que eu não recordo. Mas, senhor presidente, parabéns pela iniciativa do requerimento, e isso vai estimular, inclusive, o signatário a procurar também o Poder Executivo que regulamente aquilo que é extremamente importante e vital, no meu entendimento, pelo menos, para a nossa comunidade. Seria isso, muito obrigado. Senhor presidente. Senhor presidente, dentro da colocação que o vereador Coronel Mário apresentou, eu queria inicialmente parabenizar a Vossa Excelência pelo requerimento, dizer que é inadmissível essa demora para regulamentar. Não tem como ser entendido uma demora tão grande para regulamentar algo que não é de tão difícil regulamentação. E dentro do que o vereador Coronel Mário falou, embora a gente está utilizando o seu requerimento para colocar o assunto falta de regulamentação de projetos importantes, é o momento oportuno para a gente cobrar, porque todo momento é oportuno para ser cobrado algo que tem que ser feito. Nós já conversamos com o prefeito municipal sobre algumas situações que falta regulamentação, e ele já externou o seu desejo e relatou que já havia determinado que fosse feita a regulamentação de alguns assuntos, entre eles essa questão da lei da proibição do consumo da bebida alcoólica em via pública. Mas e por que isso não acontece? Então, essa sugestão que o vereador Coronel Mário coloca de nós fazermos, ou de fazer uma relação daqueles projetos que falta regulamentar, e nós sentarmos com o prefeito municipal, e ele que traga a sua assessoria, ou quem é responsável por fazer essa regulamentação, e estabelecemos um cronograma para regulamentar. E se não tiver dificuldade para fazer a regulamentação, com certeza a Câmara se coloca à disposição para elaborar a minuta do decreto que vai regulamentar. E o Executivo analisa, corrige aquilo que entender que tem que corrigir, mas coloca em prática. Os problemas, eles surgem todos os dias, eles existem para serem resolvidos, e não para serem colocados dentro da gaveta e esquecidos, ou pior, não se pode admitir que, de repente, porque foi o vereador Paulinho que apresentou o projeto, ou porque foi o vereador Paulo Glinski, o vereador Coronel Mário, o vereador Célio, falando desse projeto das bebidas, não se pode admitir que, de repente, por entendimento pessoal de alguém, seja colocado sob dúvida a legalidade de um projeto, ou seja colocado dificuldade para regulamentar algo que, repito, é de simples regulamentação. E peço desculpa por estar entrando num outro assunto, que é o assunto
do projeto de lei que falta regulamentar também na questão da bebida, mas tudo vem dentro da mesma linha. Esse projeto da proibição do consumo de bebida alcoólica, ele foi defendido na tribuna pelo promotor de justiça da comarca, que trouxe dados extremamente importantes sobre o quanto isso iria implicar numa melhor situação para a nossa juventude, para a nossa comunidade, na diminuição de delitos, na diminuição de acidentes de trânsito, enfim, várias situações. O Poder Judiciário da comarca, falo aqui pelo menos por 2 ou 3 juízes com quem tive a oportunidade de conversar, quando o projeto foi apresentado, falavam que aguardavam, ansiosos para que fosse colocado em prática, porque verem lá no fórum as mazelas oriundas de certas atitudes que não há uma repressão hoje por falta de regulamentar. Então não pode, dentro do Executivo, existir o entendimento de quem quer que seja, colocando em dúvida a questão legal, a questão da aplicabilidade. Ninguém pode ser mais realista que o rei. Então, vamos fazer, de fato, uma listagem desses projetos importantes, que foram amplamente divulgados quando aprovados, que criam uma expectativa na comunidade, porque nada desses projetos que falo, nenhum foi aprovado por brincadeira, ninguém aqui apresentou um projeto desse para aparecer, para estar na mídia amanhã, ninguém deu parecer favorável nas comissões ou votou a favor simplesmente por votar. Todos esses projetos foram analisados e existe uma importância social, existe uma importância para a comunidade, existem famílias que aguardam determinadas situações. O que nós temos que aguardar? Faleceu uma criança numa escola por falta de primeiro socorro? Ou por não ter ninguém na escola habilitado para prestar aquele primeiro socorro? Nós temos que esperar isso para depois regulamentar? Nós temos que esperar uma grande tragédia no centro da cidade? Nós temos que esperar ter uma briga regada a bebida alcoólica e ter uma morte para depois ter a regulamentação? Nós saímos na frente muito tempo, a Câmara já apresentou a legislação, a Câmara já deu a ideia, a Câmara já mostrou como é que faz. O regulamentar, isso é o simples. Acredito que nós, com o auxílio da nossa assessoria, em poucos dias apresentamos uma minuta de regulamentação, caso o Executivo tenha a dificuldade para fazer. Então, quero pedir que façamos uma relação, vamos convidar o senhor prefeito, que tem sido extremamente atencioso com os senhores vereadores e senhoras vereadoras, vamos explicar para ele essa situação pessoalmente e vamos estabelecer um prazo. E se tem alguém que não consegue regulamentar, vê outra pessoa. E se tem alguém que não quer regulamentar, talvez com um canetaço exonere e põe outra pessoa no lugar. A cidade não pode ficar travancada por falta, talvez, de vontade ou por falta de capacidade. E nesses casos, com todo respeito, para não ser regulamentado, só existem esses 2 motivos: ou não quer ou não sabe. Se não sabe, pode aprender. Se não quer, pode mudar de ideia. Se não concorda, tem muita gente que quer trabalhar. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 041 de 2020. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 041 de 2020, de autoria dos vereadores Paulinho Basílio, Zeneci Dreyer, Camila Lima e Norma Pereira. De toda agilidade? Então, de toda agilidade. Requerimento número 42 de 2020, de autoria do Edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Major Átila Medeiros Sartre, comandante do 9º Batalhão de Bombeiros Militar, solicitando informar se existe a possibilidade do Corpo de Bombeiros aplicar gratuitamente o curso teórico prático de procedimentos em primeiros socorros aos funcionários e professores a serem habilitados, conforme a Lei nº 6.262, que institui a obrigatoriedade de cada unidade escolar da Rede Municipal de Ensino de Canoinhas tenha um funcionário ou professor habilitado em curso de procedimentos em primeiros socorros, e institui o selo Lucas Begali Zamora, bem como ministrar o curso para os usuários da maternidade do Hospital Santa Cruz. Coloco em discussão o requerimento número 042 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Eu, da mesma forma, eu gostaria de assinar esse consigo, assim como o 043,
E até na sexta-feira, na formatura lá dos bombeiros, o Major Sarti falou para a gente que tinha uma brigadista que tinha recém feito o curso e que salvou uma criança de 9 anos que recém tinha sido vítima de afogamento. Que por ela ter feito o curso de brigadista, ela soube fazer a pressão no tórax, deixar a criança na posição correta até o bombeiro chegar, inclusive ter a capacidade de percepção da questão da respiração, que são detalhes extremamente importantes. Então, de fato, é de extrema importância isso, e ele falou também de uma criança que foi vítima de afogamento com um pedaço de salsicha. Então, essa indicação de que as mães, os futuros pais também façam esse curso de primeiros socorros é de extrema importância. E eu gostaria de assinar junto, e eu acho que é muito importante o Corpo de Bombeiros estar com uma equipe qualificada. A gente vai naquelas formaturas lá, a gente se inspira e sente uma energia muito boa, muito positiva. Todos com índice de frequência altíssimo, índice de desistência praticamente zero de quem inicia o curso. E tudo isso são indícios de que é uma instituição que a gente deve acreditar e nós temos que explorar ao máximo, porque a gente só tem a aprender e dar segurança para a gente e para quem está perto da gente. Seria isso, senhor presidente. Então, solicito que a assessoria legislativa faça... 41 já foi votado, mas o 042 e o 043 em nome de toda a edilidade. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Célio Galeski. Sou inteiramente favorável ao requerimento, mas até, acho que a título de indicação, não sei se é o caso, mas uma sugestão, a vereadora Norma falou aqui da maternidade, mas na maternidade eu não sei exatamente quantos recém-nascidos nascem, né, por dia, enfim, 2, 3, eu não sei o número. Mas, de repente, como sugestão, essas crianças todas vão fazer o teste do pezinho, né, na antiga clínica da mulher e da criança, que eu não sei exatamente qual é o nome hoje, vereadora Zenesi, mas, de repente, fazer um calendário, né, para que mais pais também, quando for levar essas crianças lá, possam ter né, esse trabalho feito, né, essa orientação, digamos assim. Por quê? Porque normalmente os pais de primeira viagem, né, eles têm toda essa dificuldade. E esse era um auxílio que realmente viria num momento importante. Primeiro, porque tem a questão da amamentação, né, que às vezes acontece isso, do afogamento, etc. E era a oportunidade que teríamos, já que eu sei que a lei estipula, vereador Paulinho, nas unidades escolares, mas também não porque, né, principalmente na antiga clínica da mulher e da criança, ou enfim, onde são atendidos essas crianças por teste do pezinho, as primeiras vacinações, fazer um movimento nesse dia, na última semana do mês, para aquelas crianças que têm até 15 dias, até 30 dias, não sei, né, para que também recebam esse atendimento, digamos assim, que certamente pode vir a salvar uma vida, ou pode deixar de perder uma vida, né? Então, eu só queria, não sei se como indicação, como sugestão, a vereadora Zenesi, que hoje atua na Secretaria de Saúde, de repente, poderia levar essa ideia, essa proposta para ser discutida com os técnicos e ver uma possibilidade também de ser implementado nas unidades básicas de saúde ou naquelas que melhor convém. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Zenesi Dreyer. Só para esclarecer, vereador Célio Galeski, e agradecer a presença da enfermeira Janine, que hoje está aí na plenária. Nós, enquanto servidores da saúde, nos preocupamos em 2019, foram realizados alguns treinamentos já, inclusive para as gestantes, né, no dia 1º de agosto de 2019, lá na Escola Haroldo Carneiro de Carvalho, foram convidadas todas as gestantes daquele período. Então, esta é uma atividade que compõe o calendário do Núcleo de Educação Permanente do município, tanto para as gestantes quanto para os servidores de saúde. Inclusive, agradecer a toda a atenção do Major Átila Sarti, porque ele é
muito atencioso e a resposta é muito rápida quando nós solicitamos o suporte da equipe técnica do Corpo de Bombeiros para aplicar esse treinamento, tanto para as gestantes quanto para os servidores de saúde. Ele foi muito pronto e rápido na organização. Então, em 2019, foram realizados 2 eventos nesse sentido e já há uma programação para 2020. Então, a Secretaria Municipal de Saúde fortaleceu essa parceria com o Corpo de Bombeiros nesses últimos anos e acredito que é importante ampliação, com certeza, né? Mas agradeço pela indicação. A ideia é que, a senhora mesmo falou que houve 2, né? Mas para que pudesse toda, né, as gestantes, para que elas possam ter esse trabalho, né, ter esse benefício, digamos assim, a ideia é que se tivesse mais vezes ao longo do ano, né? Porque de repente aquela que naquele período do ano está gestante não houve o curso, né? Então, porque isso realmente é importante. A gente que é pai, que já teve os bebês, sabe que a dificuldade que é de lidar com eles, né? Então, realmente, isso é de extrema importância, porque isso salva vidas. Coloco, então, em votação o requerimento número 042 de 2020. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 042 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Requerimento número 043 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Reinaldo de Lima Júnior, presidente do Hospital Santa Cruz, solicitando informar se existe interesse do hospital em firmar parceria com o Corpo de Bombeiros para ministrar gratuitamente o curso teórico-prático de procedimentos em primeiros socorros para usuários da maternidade do Hospital Santa Cruz. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Só esclarecer ali, no momento não me veio a lembrança, mas é manobra de Heimlich. Manobra de Heimlich é uma técnica muito tranquila de se fazer. Desculpe, eu coloquei assim numa situação talvez um pouco delicada, mas é fácil de fazer, fácil de passar e realmente salva vidas. Seria isso, muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento número 043 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Requerimento número 044 de 2020, de autoria da vereadora Zeneci Dreher, requer que seja encaminhado ofício à equipe da KNN Idiomas, recém-instalada no município de Canoinhas, sito a Rua Barão do Rio Branco, número 10, bairro Tricolim, cumprimentando pela inauguração nesse sábado, dia 2 de fevereiro de 2020, e agradecendo por terem escolhido o nosso município para o seu domicílio, para oferta de oportunidades de empregos e prestação de serviços educacionais, inicialmente 20 contratações entre professores de inglês, recepcionistas, consultor comercial, dentre outros. Nossos agradecimentos. Coloco em discussão o requerimento número 044 de 2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 044 de 2020, de autoria da vereadora Zeneci Dreher. Requerimento número 045 de 2020, de autoria da vereadora Zeneci Dreher, requer que seja encaminhado ofício à senhora Simone Jerusa Sudoski Munhoz, presidente da APAI, expondo e solicitando que segue. Considerando a Lei Federal número 13.977, de 8 de janeiro de 2020, que institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, a Lei Estadual número 17.754, de 10 de julho de 2019, que institui a referida carteira no âmbito do Estado de Santa Catarina, Decreto número 436, publicado dia 27 de janeiro de 2020, com vistas de garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos privados, em especial nas áreas da saúde, educação e assistência social, além da gratuidade no transporte intermunicipal, respeitosamente solicito a quantidade de alunos autistas com laudo médico atendidos nesta entidade para contabilização e organização das demais ações relacionadas à matéria. Antes de eu colocar em discussão e votação, gostaria de agradecer a audiência do Major Átila Sarte, que já
mais uma vez aqui pelo WhatsApp, colocou o Corpo de Bombeiros inteiramente à disposição. Então, temos a certeza aí de que o projeto agora pode caminhar da maneira correta. Coloco em discussão o requerimento número 045 de 2020, de autoria da vereadora Zeneci Dreyer. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 045 de 2020. Requerimento número 046 de 2020, de autoria da vereadora Zeneci Dreher, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Paulinho Basílio, presidente da Câmara de Vereadores, solicitando que seja organizada uma caminhada no dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, para a sensibilização das pessoas, envolvendo familiares, servidores públicos, principalmente da saúde, educação e assistência social, autoridades, empresários, comerciantes, entidades governamentais e não governamentais, com relação ao símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista e garantia da atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados. Coloco em discussão o requerimento número 046 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Vereadora Zeneci, eu quero lhe parabenizar pela sua atitude em usar a tribuna e trazer esse assunto da forma que Sua Excelência trouxe a essa tribuna, e também por esse requerimento, porque o autismo, normalmente ele é identificado como uma criança desatenta, que não presta atenção. Tem muitas crianças que sofreram castigos, enfim. Eu até conversava com ela que tem um filme como Estrela na Terra, que é de uma criança autista, e que todo mundo deveria assistir, todo pai, todo professor, porque ele vai perceber que a criança é uma criança diferente e que precisa de um tratamento diferenciado. Então, às vezes, eu fico imaginando, eu tive um aluno autista, na época em que não se falava em autismo, lá na década de 70, não vou falar muito aqui, que já faz muito tempo, mas a mãe dele teve muita dificuldade de colocar a criança numa escola e ela fundou o SPERE em Joinville, que é um Instituto de Pessoas Especiais e Reabilitação, e que depois foi incendiado em 78, e o meu sogro, esses dias estava lendo o livrinho dele, até o Coronel Mário tem o livrinho dos pronunciamentos do seu Acácio lá em Brasília. Ele fez um pronunciamento procurando verbas para reconstruir o Instituto SPERE em Joinville. E essa criança, ela tinha um comportamento diferente dentro da sala, e eu comecei a trocar umas ideias com a mãe, como que ele seria em casa, enfim. E aí a gente fez um diário da criança. E uma moça de Rio Negrinho, que estava se dedicando à educação especial, ela fazia pedagogia em Itajaí, porque Joinville não tinha pedagogia na época, elas iam e voltavam de ônibus todos os dias, e ela com uma professora foi estudar essa matéria, uma moça da família Graboski de Rio Negrinho, e foram estudar e chegaram à conclusão que ele era um autista. E, através desse trabalho, dessa pesquisa, descobriram outras crianças com outras necessidades especiais, e que daí foi desenvolvido um trabalho muito interessante. Inclusive, na época, eu fui treinada para trabalhar com deficientes visuais no Santos Anjos, no meio de alunos normais. Então, para ver que aquela criança que tem diferenças, ela é diferente, mas ela tem que ser tratada com a diferença dela e respeitada. O que a gente percebe é que ela não é respeitada. Porque é um estabanado, porque isso, porque aquilo. E que essa caminhada seja feita e que se leve para a população também exatamente qual que é a diferença de um autista, que as pessoas compreendam isso. Porque isso é muito importante, compreender por que ele é diferente, né? E lhe parabenizar, e gostaria de assinar junto também esse requerimento. Continua em discussão. Gostaria já de determinar que a assessoria faça as tratativas necessárias, né? E, vereadora Zeneci, que a senhora faça uso da nossa estrutura aqui para que essa caminhada ocorra e que seja sucesso.
Está em votação o requerimento número 046 de 2020, de autoria das vereadoras Enice Dreyer e Norma Pereira. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 046 de 2020. Requerimentos números 047, 048 e 049 de 2020, de autoria da vereadora Enice Dreher, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceovite Júnior, diretor do DETRACAN, à senhora Juliana Maciel, coordenadora do PROCON, e ao senhor Newton de Sá Júnior, gerente de energia, gás e transporte, expondo e solicitando que segue. Considerando a Lei Federal número 13.977, de 8 de janeiro de 2020, que institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, a Lei Estadual número 17.754, de 10 de julho de 2019, que institui a referida carteira no âmbito do Estado de Santa Catarina, com vistas de garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos privados, em especial nas áreas da saúde, educação e assistência social, além da gratuidade no transporte intermunicipal, respeitosamente solicito aos órgãos competentes a fiscalização com relação à identificação da prioridade devida, através da fita quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, por se tratar da garantia do acesso aos serviços públicos e privados. Coloco em discussão os requerimentos números 047, 048 e 049 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Enice Dreher. Eu já coloquei em destaque essa matéria, mas só para reforçar, vereador Coronel Mário, a importância do empoderamento dessas famílias, o empoderamento de todas as pessoas envolvidas, justamente no sentido da fiscalização da lei. Não basta ter lei federal, lei estadual, decreto regulamentando se não tiver a aplicabilidade da lei. Então, como vereadora, pedir apoio de todos os vereadores, de toda a edilidade nesse sentido, e aos órgãos competentes, porque como trata além dos serviços públicos, os serviços privados, vai depender, sim, de algumas adequações com relação à identificação desses ambientes, né? Utilizar o símbolo mundial, né? Que é a fita quebra-cabeça. Eu fiz a camiseta hoje nesse sentido de defender essa proposta, de vestir a camisa, defender essa proposta com unhas e dentes, como vereadora e como assistente social, e pedir o apoio de toda a edilidade nesse sentido, porque a identificação garantida por lei é o que vai garantir o acesso prioritário a todos os serviços. Seria isso, senhor presidente. Coloco em votação os requerimentos números 047, 048 e 049 de 2020. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Estão aprovados os requerimentos 047, 048 e 049 de 2020. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, de uma maneira bastante breve, o senhor prefeito esteve ontem utilizando a tribuna e ele fez a menção que estava sendo constituída uma comissão de fiscalização dessas obras que estão sendo realizadas. Eu iria formular um requerimento, questão verbal eu vou deixar para fazer semana que vem, para o senhor, por favor, solicitar ao senhor prefeito que nessa comissão tenha assento um dos membros, ou vereadores, ou alguém dessa Casa Legislativa, porque tem algumas obras que estão gerando polêmicas, dentre as quais o pastor Jorge Weger, posso citar até o nome, o Homer, fez uma movimentação em rede social, conversou a respeito, e tecnicamente estava sendo cumprido o projeto. Só que a comunidade muitas vezes não tem conhecimento das intervenientes que você tem num projeto para a sua realização, e por que ele está sendo realizado dessa forma. Eu fui questionado e indagado por várias pessoas sobre isso. Recentemente também, Vilibaldo Offa, questão da bitola do tubo que foi colocado, que não comportava a vazão das galerias de águas pluviais. O cidadão falou para mim numa determinada bitola, eu fui lá, não sou técnico, sou engenheiro, mas tentar medir para ver se conferia com o projeto. Não sei de onde o cidadão tinha informação. Então, vejo importante, eu vou formular um requerimento na semana que vem, né, que nós tenhamos um funcionário, um vereador que tenha disponibilidade,
até dentro do nosso papel de fiscalização, tenhamos um assento nessa comissão para acompanharmos, porque você, conversando com bitola de tubo com o engenheiro, é uma situação. Eu, leigo na questão de engenharia civil, posso até medir, mas não tenho conhecimento técnico até para fazer a avaliação desse projeto e dizer que se está ok ou não. Seria isso, muito obrigado. Não há mais vereadores inscritos, senhor presidente. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos os presentes, o Zenon, a Eliane, o Roberto da Caixa, o James, o professor Edinho, o Rodrigo, a professora Miriam, e os nossos de cadeira cativa, Cláudio, sim, Eugênio Sidorak, todas as filhas de Jó, sejam sempre muito bem-vindos. Agradecer também os internautas que nos acompanharam na noite de hoje, do YouTube e do Facebook. E lembrar, né, aproveitar que hoje tem bastante gente aqui, agora a Câmara também conta com um WhatsApp, que é o número 3622-3396, está à disposição da comunidade para receber aí as demandas que entendam oportunas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 10 de fevereiro, segunda-feira, às 19 horas. Boa noite e muito obrigado.